Amém. Irmãos, vamos à exposição de Êxodo 33. Eu convido você à leitura do verso 17 ao verso de número 23. Êxodo 33, verso 17 a 23. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Oremos. Ó Deus, é o teu povo, Senhor, que aqui se reúne, carece da tua provisão, do teu sustento, carece do maná, Senhor, que vem do céu. E nós te pedimos, Senhor, que esse maná de fato caia e nos alimente, Senhor. Então, que a tua graça se estenda nesse momento, para que tua voz, Senhor, poderosa, venha nos enriquecer, Senhor, venha nos alimentar, para a glória do teu santo nome, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu acho que vocês terão algumas lembranças, mas deixa eu lembrar um trecho aqui de uma música. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Acho que vocês lembram bem, né? Esse é um trecho da canção Irmãos, a Tua Glória, de Fernanda Brum. O que esse trecho denuncia ou mostra? Esse trecho reflete, irmãos, os inúmeros coros e cânticos que seguem essa mesma ênfase. Repetem-se os apelos para ver a glória de Deus, sentir o seu toque, experimentar o extraordinário. Algo que possa ser percebido, sentido, vivido no agora. Mas será, irmãos, que há algo de errado de fato nesse desejo? Qual seria o problema em querer ver a glória de Deus ou sentir o seu toque? Parece tão piedoso, não é? Contudo, irmãos, se ainda não temos a capacidade de perceber a atenção nisso tudo, precisamos ouvir com atenção o que a palavra de Deus tem a nos dizer, o que o Senhor fala a respeito deste assunto. Lembre-se, por causa da idolatria, a relação entre Deus e Israel encontra-se profundamente abalada. E os julgamentos foram derramados com um golpe quase fatal para a identidade do povo. Não irei com vocês. Nós descobrimos ou observamos que eles compreenderam perfeitamente o que significava. Por isso, enquanto o povo chorava em arrependimento, o mediador está ali diante de Deus, insistindo, intercedendo, argumentando, dizendo: Deus, nós não podemos avançar
se a tua presença não for conosco. Hoje, irmãos, nós vamos continuar esse diálogo. O texto, ele ainda está dentro dos contornos do que está acontecendo na tenda, quando o Senhor está se revelando a Moisés. E a resposta definitiva veio. Deus decide: eu vou ir com o povo, eu chegarei a caminhar com o povo. Então, parece que toda a tensão existente agora havia sido resolvida, diluída, com Deus decidindo caminhar com o seu povo em direção à terra prometida. Só que Moisés, em vez de se dar por satisfeito, Moisés faz um pedido ousado: rogo-te que me mostre a tua glória. Em outras palavras, Moisés está pedindo para ver Deus, para ver a face do Senhor. Só que a resposta, Deus responde, não oferece experiências espetaculares, toques extraordinários, mas Deus diz: o que eu vou te mostrar é a minha bondade. Vou proclamar o meu nome e afirmar a minha liberdade soberana, misericordiosa. Eu não vou te dar nada de extraordinário. Eu vou simplesmente me revelar a você. Isso, claro, irmãos, vai nos levar ao seguinte tema: a gloriosa revelação da bondade divina. Então, esse texto não está nos ensinando a buscar experiências extraordinárias, mas nós aprenderemos que a glória de Deus se manifesta, acima de tudo, na sua bondade graciosa e soberana. E nós veremos isso, irmãos, a partir do texto que nós iremos expor nesta manhã. Veja bem, pensando sobre o entorno, o diálogo ele ainda está continuando. Moisés está na tenda da congregação e, a falar com Deus, ele tem pedido ao Senhor que o Senhor o acompanhe o povo. E nós vemos no verso 16, quando ele diz: olha, como é que saberemos que achamos graça aos teus olhos, Senhor, eu e o teu povo? Não é a tua presença que nos distingue dos outros povos? É o Senhor entre nós que faz a diferença, que mostra que o teu povo não é igual ao povo do mundo. O verso 17, então, vem justamente com a resposta a essa indagação de Moisés. E Deus afirma nela que vai acompanhar o povo. Eu decido ir, ou Deus decide ir com o povo. Veja novamente o verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Notem, irmãos, a ausência do Senhor seria um duro golpe. Moisés tem argumentado: olha, Senhor, se a sua presença não for conosco, nós não seremos o povo da aliança, não haverá distinção entre Israel e as outras nações. E Deus então responde: eu decido ir com vocês. Agora Deus, de fato, ele atende ao pedido de Moisés: eu vou com o povo. Só que o que chama a atenção, irmãos, aqui no texto, é a razão pela qual Deus dá para acompanhar o povo. Notem bem a razão: porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. O que significa dizer, irmãos? Nesse processo em que nós estamos estudando o livro de Êxodo, nós não podemos perder de vista o papel de Moisés em toda essa estrutura, porque ele é o mediador entre um Deus santo e um povo pecador. E nós temos visto que quanto mais avançamos, nós percebemos o quanto o papel de Moisés tem sido essencial nessa mediação. Nós observamos ele intercedendo constantemente pelo povo. No episódio do bezerro de ouro, ele em nenhum momento se esquiva
dos fatos que estavam ocorrendo no acampamento. Então, ele reconhece a gravidade do povo. Em nenhum momento ele tentou proteger o povo ou aliviar as questões pecaminosas do povo. Ele tem, de fato, denunciado que o povo tem pecado contra Deus. E nesse processo entre intercessão e julgamento, você também vê uma postura do mediador, uma postura fiel a Deus. Em nenhum momento ele se envolve com as questões do povo. Pelo contrário, ele, como mediador, ele tem confrontado, ele tem julgado, ele julga, confronta inclusive Arão, que era o líder que não poderia ter permitido os fatos que estavam ocorrendo no seio do povo de Deus. E perceba, surpreendentemente nós vimos que ele se propõe ou se dispõe a substituir o povo, oferecendo-se como sacrifício para que o povo tivesse seu pecado perdoado e para que Deus desse continuidade à caminhada com o seu povo. E aí então, veja, nós estamos fazendo um resumo do todo, e é diante disso, irmãos, quando Deus vai e diz: você achou graça aos meus olhos. O que isso significa, né? Quando Deus, irmãos, afirma que Moisés encontrou graça diante dos olhos do Senhor, Deus está dizendo: você tem me agradado, você é do meu agrado, né? E aí Deus diz: eu te conheço pelo teu nome. Lembre-se, irmãos, o nome está associado ao caráter, percebemos isso nas Escrituras. Então, o nome do Senhor está associado a quem Ele é. Então, quando Deus diz assim: eu te conheço pelo teu nome, é como se dissesse assim: eu também conheço a tua vida, eu sei quem você tem sido, eu conheço a tua vida. Ou seja, irmãos, o que o Senhor está dizendo, em outras palavras, é que eu vou fazer isso, Moisés, por causa de você. Eu estou satisfeito com você. Eu estou satisfeito com você. Por isso eu decidi ir com o povo. É por sua causa que eu vou com o povo. Lembre-se, irmãos, nós lidamos com a passagem anterior e que mostrou que o povo, quando soube que Deus não iria com ele, o povo entrou em transtorno. O povo chorou, o povo se arrependeu, o povo arrancou os seus ouros em símbolo desse arrependimento. Então, por que o que a narrativa está querendo nos mostrar, irmãos? O que precisamos entender, claro, é que o fato de Deus dizer: por sua causa, Moisés, que eu estou indo, não significa que o arrependimento do povo anteriormente demonstrado ele foi ignorado. A questão não é essa. Mas lembre-se de uma coisa que talvez você não lembre agora: esse povo que se arrepende, ele vai pecar posteriormente. O próprio Deus, descreve o seu povo como um povo teimoso. E esse povo, posteriormente, ele vai transgredir a lei de Deus. Então, observem, se Deus dissesse que a sua ida, a sua caminhada no meio do povo dependeria exclusivamente da constância do seu povo, da fidelidade do seu povo, da piedade coletiva, a aliança com Deus não resistiria e todos se perderiam, e todos estariam perdidos. Então Deus diz: eu vou por causa de você, Moisés. Você tem me agradado, eu sei quem você é. Isto é, irmãos, Deus se agradou do mediador para ir com o povo. Aqui, irmãos, é um princípio importante e somos confrontados aqui. Nossa salvação, ela não depende da satisfação de Deus conosco, mas da satisfação de Deus com o nosso mediador. Essa realidade, irmãos, ela é percebida
quando, por exemplo, Cristo emerge das águas no momento do batismo. Lá em Mateus capítulo 3, verso 17, você verá que após o batismo, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e o que é que Deus diz dos céus? Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho, e ele é agradável a mim, ele me agrada. Ou seja, Deus está declarando, irmãos, a sua satisfação no mediador Cristo. Então, pensem, o que é dito aqui a Moisés, eu te conheço pelo nome, encontra justamente em Cristo a plenitude absoluta, pois Cristo é o Filho amado, glorificado pelo Pai, conhecido pelo Pai, e é agradável ao Pai. Então, ele é o mediador que agrada o Pai. Pensem, irmãos, diante disso tudo, honestamente, como Deus pode se agradar de alguém como você? Me diga, como Deus pode se agradar de alguém como você? Se você entender o que é o pecado, se você entender a gravidade do pecado, você responde perfeitamente essa pergunta: como é que Deus vai justamente se agradar de alguém como você? Só basta olhar. O que é que o pecado faz? Cansa, envergonha, esmaga. A alma, irmãos, você pode negar a realidade do pecado, mas a alma, ela sente o impacto, o golpe que o pecado causa. Você pode não aceitar, mas ele causa um transtorno na alma. E o peso é uma circunstância inevitável. O pecado lança fardos sobre você. E aí, você olha para Deus e você pergunta: como é que eu posso ser agradável ao Senhor? E aí então, às vezes, o que é que você faz? Você recorre à sua autojustiça. Você vai se defender, porque você sabe muito bem, irmão, que todo o teu esforço moral, toda a tua disciplina, no final você entende, não atende os padrões de Deus. Então, a sua alma entra em desespero. E aí vem a conclusão. Então, Deus ainda se agrada de mim? E aqui, irmãos, o consolo vem quando se descobre que a graça de Deus, ela é permanente, não por causa do que você faz, mas por causa de quem Cristo é. O Evangelho não minimiza o pecado, não esqueça disso. Ele não minimiza, ele descortina, expõe a nudez do pecado, suas consequências, os transtornos, não se esqueça disso. Mas você note que o pecado não está no centro do Evangelho. Embora ele denuncie o pecado, ele não o coloca no centro. Por quê? Porque o centro é Cristo. O Pai está eternamente satisfeito com o Filho. Então, a sua segurança não repousa na força da sua fé, mas no objeto dela. Repito, a sua segurança não repousa na força da sua fé, mas no objeto dela. Logo, entenda, quando Deus vai avaliar você, Ele olha para você em Cristo. Moisés, eu vou com o povo, porque você é do meu agrado.
Eu estou com você não por causa de você, mas por causa de Cristo. Eu vou com você nessa jornada, não pela sua autojustiça, não pela sua santidade, não por tudo que você tem feito, mas porque Cristo é agradável. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que falta em você sobra em Cristo. Ele é agradável ao Senhor. Isso é importante no início, entendermos. Deus se agrada do seu povo não pela autojustiça do seu povo, santidade ou algo inerente ao seu povo, mas porque Cristo é agradável. Cristo lhe agrada. Irmãos, a gente olha então para isso. Diz assim, vamos lá, estamos satisfeitos. Vamos nos despedir, vamos embora, conscientes dessa verdade tão profunda, que Deus, eu sou agradável a Deus por causa da obra do mediador. E aqui então Moisés poderia ter dito, ok, Deus, muito obrigado, descerei ou irei para o meio do povo, seguirei viagem e está tudo em paz. Se houver necessidade eu volto e tenho uma conversa com o Senhor. Só que, surpreendentemente, Moisés ele quer algo mais. Veja o verso 18. Então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória, né? Irmãos, veja que pedido interessante, porque, notem, Moisés, nessa trajetória de mediação, Moisés já contemplou a glória de Deus diversas vezes. Quando Deus o vocacionou, ele estava vendo a glória de Deus na sarça ardente. Quando ele subiu no Monte Sinai, pela primeira vez, ele contemplou a glória de Deus em todo aquele espetáculo. Ele contemplou a glória de Deus quando entrou na nuvem. Ele agora está na tenda vendo a glória de Deus. Lembre-se no episódio anterior que Deus desce com uma nuvem, habita lá e está falando com ele. Face a face, o texto diz, como um amigo conversa com o outro. Mas observem, ele não está satisfeito. Ele quer algo que ultrapasse tudo que ele já viveu. Me mostre a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver você, Senhor. Quero ver quem o Senhor é. Como a gente percebe isso? Porque Deus diz, ninguém pode me ver, quem vê a minha face morre. Então Moisés está pedindo algo muito íntimo, ao ponto de visualizar a divindade. E aí então, irmãos, à primeira vista, para você isso pode soar como uma ousadia excessiva. Talvez você pense assim, ele já tinha o suficiente, porque ele quer mais glória, porque ele quer ver Deus dessa forma tão intensa. A pergunta, irmãos, que devemos fazer, e a que eu me fiz nesse texto, na verdade é, por que queremos menos? Por que nós ficamos impressionados quando Moisés, diante de tudo que viu e ouviu, disse, eu quero mais, quero algo mais íntimo, eu quero ver a tua glória. Ousado. Mas por que querer menos? Talvez, irmãos, pensem, talvez você já tenha se acostumado a orar quando precisa, ouvir a palavra quando sobra tempo. E sabe o que é que vai acontecendo? Com o passar do tempo, você chega a concluir e a chamar distância de equilíbrio. Por isso, irmãos, quando alguém demonstra zelo por Deus, te ofende. Quando alguém demonstra sede de Deus, você se incomoda. Parece excesso, parece fanatismo, piedade genuína, intimidade, parece ser ofensivo, porque mundanos não suportam
coisas santas. Por isso que quando a gente vê alguém que ora demais, a gente diz: para que isso? Quando a gente vê alguém que se dedica às coisas espirituais, para que isso? Quando a gente vê alguém muito piedoso, a gente diz: para que isso? A gente lê os puritanos e observa homens santos. O Lewis Wiley conta uma história de um puritano, já contei aqui, que ele acorda de madrugada e quando abre a porta se depara com o barulho do vizinho ímpio trabalhando. Ele se ajoelha e diz: Senhor, me perdoe, porque ele não te serve e acordou primeiro do que eu para adorar os deuses dele. Isso nos ofende. Outro biógrafo diz que num velório de um puritano, deram oportunidade a um puritano para orar, e ele orou 2 horas. 2 horas. Ele diz que o povo que estava triste, quando terminou o velório, estavam todos alegres, sorrindo. 2 horas, para que isso? Que exagero! Para que mais, Moisés? Por que querer mais de Deus? Aí ficamos ofendidos quando encontramos alguém como Moisés, dizendo: eu quero mais. Seja honesto, irmão. Qual foi a última vez que você verdadeiramente desejou a Deus? Qual foi a última vez? Eu quero Deus. Eu quero ver, Senhor. Eu quero algo mais íntimo. Talvez, meu irmão, você não tenha parado de crer, apenas parou de ter fome. Talvez você não tenha parado de crer. Talvez você parou de ter fome. O problema não é querer demais, é querer de menos. Porque tem gente que aprendeu a viver de uma forma suficiente para manter a aparência religiosa, mas distante do desejo de Deus. É só você parar para pensar: quais são as suas lutas? Quais os seus anseios? O que tem movido a sua alma? Por exemplo, estamos chegando no final do ano, aí as pessoas fazem retrospectiva. Veja quais são os seus objetivos para o ano que vem, que consome o seu coração, que arde o seu coração, que lhe move, em que você vai dispor o coração e alma para conquistá-las. Veja se o seu desejo por Deus tem participado, tem sido listado. Por isso, gente santa nos incomoda. Igreja santa incomoda a igreja impura. Pastor fiel incomoda pastor infiel. Culto bíblico incomoda culto pragmático. Crente santo incomoda crente carnal. Que de um lado tem gente querendo mais, do outro lado tem gente querendo nada. O perigo, irmãos, lembre-se, não está em querer mais de Deus, mas em aprender a viver satisfeito com menos dele. O perigo é viver como você vive, sem fome de Deus. Moisés disse: eu quero ver a tua glória, eu quero mais. Eu quero mais. E a gente pergunta, como Deus deveria responder a tudo isso? E Deus responde surpreendentemente. Veja o verso 19 e 20. O Senhor respondeu, preste atenção na resposta, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Irmãos,
Moisés faz um pedido, Deus sabe o que é que ele quer, mas talvez Moisés não tenha recebido a resposta ideal. Ele queria algo espetacular, o que ele está pedindo é algo extraordinário. Mas notem, Deus diz: você vai ver a minha bondade, você vai ver a proclamação do meu nome e a minha salvação. Veja, Deus não prometeu a ele nenhum espetáculo visual. Deus está aqui, irmãos, dizendo que vai lhe apresentar e lhe revelar o seu caráter. Isso tem um ensino claro, irmãos. Que ensino? A glória de Deus não se define primeiro por brilho, poder ou grandeza exterior, mas por bondade, graça e misericórdia. Em outras palavras, meus irmãos, impressionante no texto. Em outras palavras, Deus não quer ser visto. O segundo mandamento, é claro, proíbe toda forma de idolatria. É inimaginável para Deus qualquer imagem que revele o ser dele visualmente falando. Deus rejeita isso. Deus não quer o segundo mandamento, proíbe. Por quê? Porque, irmãos, no segundo mandamento tem um princípio contido que agora está sendo revelado. Deus não quer ser visto, Ele quer ser conhecido. Ele não quer que você veja Ele, Ele quer que você conheça-o. Para você significa dizer o seguinte: a gente vive num mundo do espetáculo, onde talvez você goste de visões, você se amarra nisso, no espetacular, numa experiência que impressione os sentidos, um toque, uma visão, um arrebatamento, uma lágrima. Parece que tudo faz sentido. O que Deus está dizendo, irmãos, que a sua glória não precisa dessas coisas para ser validada. A sua glória, ela não é validada por esse espetáculo. Mas Deus quer mostrar, ensinar, que a sua glória não é algo a ser visto, e sim algo a ser conhecido. Deus não quer que estejamos caçando espetáculo. Ele quer e disse a Moisés: eu vou mostrar a você quem eu sou, mostrarei a minha bondade, proclamarei o meu nome e terei misericórdia. Moisés, então, irmãos, está aprendendo aqui, conduzido a compreender que ver não é o ponto final da revelação, conhecer é. Então, aquilo que Moisés está pedindo para contemplar, Deus escolhe revelar para que seja confessado, crido, anunciado, pois a glória de Deus não se define pelo visual, mas por bondade que perdoa, graça que Ele e a misericórdia que salva. Por isso que quando Paulo vai usar esse texto lá em Romanos, ele vai justamente usar esse texto para mostrar a glória, a graça da eleição. Terei misericórdia de quem eu quiser, eu vou me compadecer de quem eu quiser. Sabe qual é o problema, meu irmão? É que você, ou muitos, ansiando por experiências, perdem de vista o que foi dado. A glória de Deus não está ausente quando não há êxtase, mas presente onde há graça. A salvação, irmãos, entendam, a salvação de pecadores como vocês é a mais alta manifestação da glória divina. Mas não é uma glória para impressionar os olhos, mas para transformar o coração. Não é uma glória para enriquecer os olhos, mas é uma glória para transformar o coração. E aí deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você tenha chegado aqui hoje à espera de um milagre. Uma doença incurável, um problema insolúvel. E aqui você talvez, diante das circunstâncias da vida, dependendo da intensidade delas, você esteja aqui
caçando algo extraordinário, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguma luz, eu preciso de algo extraordinário que venha solucionar os meus problemas, que venha resolver os meus dilemas, que venha curar as minhas doenças e dores. Eu preciso de algo extraordinário. Eu vou te decepcionar. Eu vou te decepcionar. Deus não prometeu te curar. Deus não te prometeu que vai te curar. Deus não te prometeu que vai resolver todos os problemas da sua vida. Olha, o que eu conheço de crentes, de tantos sepultamentos que eu já fui de crentes que morreram e os problemas continuaram. Quem herdou foi a família. Deus não prometeu que vai resolver os teus problemas, mas em Cristo Ele prometeu uma coisa que é o maior milagre de todos: a salvação. Esse é o maior milagre. Deu para entender, irmãos? Mas Deus, eu quero te ver. Eu vou mostrar a minha bondade, vou mostrar a minha salvação, vou mostrar a minha graça. Eu quero te ver, Senhor. Eu vou mostrar a minha glória salvando, tendo misericórdia de quem eu quiser, me compadecendo de quem eu quiser. Você quer ver a minha glória? Eu vou te mostrar na minha graça. E Jesus, irmãos, a glória de Deus não vem como espetáculo, mas como cruz. Não como brilho que vai encantando os olhos, mas como uma graça que salva pecadores. Então, a gente precisa parar, irmãos, dessa neurose espiritual, essa neurose mística, até porque você vai morrer um dia, e sua vida talvez não melhore, mas o importante é que você foi alvo de um milagre redentivo. Em Cristo, Deus já mostrou a sua bondade, já proclamou o seu nome, já exerceu a sua misericórdia. Irmãos, entenda, notem, pensem, reflitam. Quem era você? Quem era você? A Escritura diz que você vivia numa cegueira, um coração endurecido. A Bíblia diz que essa natureza corrompida e endurecida era capaz de qualquer passo para Deus. Era natural, como Adão, se esconder diante da nudez. Era natural, como Adão, acusar o mundo inteiro e não assumir a própria culpa. Fugir de Deus. Era natural, como Caim, construir uma cidade, edificá-la, onde eles pudessem viver sem submissão a Deus, ou até mesmo uma torre. Essa era a condição de sua alma. Vem então a graça, vai romper com tudo isso, num momento, numa hora, sem você esperar. A palavra de Deus, como diz o autor aos Hebreus, afiada, penetra tão profundamente que cutuca as profundezas da sua alma e destrói tudo. A Bíblia diz: isso é um milagre. Essa é uma cirurgia somente de cunho divino, onde ele penetra, arranca os tumores do pecado, as doenças da culpa, limpa tudo, fecha o seu corpo e lhe ressuscita para ele. Moisés, você quer ver a minha glória? Eu vou mostrá-la salvando. Quando você vê, irmão, um crente, filho de Deus, ali foi revelada a glória
de Deus. Você olha, diz assim: quem era Jonathan? Quem era você? Isso foi um milagre. Nunca eu imaginei isso. Quem era você? Mas veja o que Deus fez. Milagre. Você quer ver a minha glória? Eu vou salvar. Aí você vai ver a minha glória. Irmãos, eu vou, Senhor, salvar Moisés. Você quer ver a minha glória? Eu vou salvar. Vocês entendem, irmãos, as implicações disso? Deus vai conduzir esse povo e vai salvar esse povo com mão poderosa. Por isso que Jesus diz assim: aquilo que o Pai me deu, aqueles que o Pai me deu, aquele que o Pai me dá, não lançarei fora. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. E às vezes, irmãos, estamos buscando tantas glórias e esquecemos esta. Lembro-me, o reverendo Augusto disse que uma vez estava assistindo a Igreja Universal do Queijo do Reino. E você sabe que lá, né, tem aquele momento de testemunho, né? E aí você vai, a pessoa chega lá e diz: e aí, o que foi acontecer com você? Não, eu cheguei na igreja com a bicicleta Caloi, faltando um pneu, agora eu tenho 2 iates. Eu cheguei aqui arrastando um fusquinha velho, agora eu tenho uma empresa, eu tenho 3 carros na garagem, eu tenho um helicóptero, eu tenho uma nave, eu tenho um sítio com a piscina. Aí chega uma senhora e ele faz e pergunta: conte a bênção. Aí ela diz: Deus me salvou. Ele diz: não, a outra. A outra. A outra. Não existe outra, irmãos. Tudo que vem depois da salvação é só Deus nos ajudando a caminhar, porque o principal Ele já fez, nos salvar. Esse foi o milagre. Então, que você morra de câncer, de bala perdida, de gangrena, que seus problemas não se resolvam. O seu maior problema foi resolvido: o pecado, que ninguém podia resolver. O seu maior problema foi resolvido. Aí você vai ganhar no final uma vida nova, um corpo novo, uma identidade nova para todo sempre. Buscar outra glória, irmãos, é desprezar esta. Só que, diante de tudo que falamos, o Senhor também promete algo. Veja o verso 21 ao 23. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Parece, irmãos, que nós estamos vendo o texto recuar, com base, pensando no texto anterior. O que Deus está dizendo? Você quer ver a minha glória? Eu vou mostrar a minha misericórdia, eu vou mostrar a minha graça, eu vou mostrar a minha salvação. E agora Deus dizendo: eu vou lhe dar um vislumbre da minha glória. Então, parece que há um recuo. Parece que Deus disse uma coisa e agora vai fazer outra. Então, também uma aparente contradição. Não, irmãos. Aqui a coisa está sendo mais aprofundada. O Senhor, Ele não substitui a revelação do seu caráter por uma experiência sensorial, mas
Deus está falando que vai fazer algo aqui porque esse algo tem um interesse pedagógico, que é continuamente, cuidadosamente limitado, que confirma a verdade do que Deus já havia falado. Eu vou explicar a vocês. Veja, o pedido de Moisés não é um pedido carnal. Moisés não está com sede aqui de ver um espetáculo. Ele está ansioso por uma legítima comunhão mais íntima. Isso, claro, irmãos, dentro de todos os limites. Porque Deus já diz, olha, se você ver minha face, você morre. Então pensem, o problema, meus irmãos, nesse conflito entre a glória de Deus e o homem, quem ver a face morre, o problema não está na glória de Deus, mas na condição humana, que não suporta a revelação de sua glória. Isso significa que, se ultrapassa os limites, é destruição, não bênção. Então, a glória de Deus, visualizada fora dos limites, o que é que acontece? Destruição. O que acontece? Juízo. Por isso que o texto nos mostra que Deus vai controlar todo o processo. Deus vai colocar Moisés na fenda, Deus vai cobrir ele com a mão, Deus é quem faz passar a sua glória. A linguagem aqui, face, costas e mão, é justamente uma linguagem para comunicar essas realidades espirituais profundas, ou seja, existe uma impossibilidade da visão plena. Então a revelação de Deus é parcial, então ele toma forma para se revelar, e todo o processo de proteção de Deus nessa revelação, para que a sua santidade não destrua Moisés. Isto é, irmãos, o texto está nos mostrando que Deus vai proteger, o próprio Deus que vai revelar vai proteger Moisés. A mão que está ocultando, que vai se ocultar, também é a mesma que vai revelar. A glória que salva, então fique ciente, Deus está dizendo a Moisés que essa glória que salva, sem esse limite, sem essa mediação, ela consome o pecador. Portanto, entendam, irmãos, por que Deus está, vou revelar a minha glória, a minha bondade, e eu vou fazer com que você veja algo. Entenda, irmãos, por que está fazendo isso? O fato de Deus protegê-lo nessa revelação mostra a sua misericórdia em ação. O fato de Deus protegê-lo nessa revelação pedagogicamente mostra a sua misericórdia em ação. Veja, Moisés está vislumbrando algo da glória. Deus vai passar para que ele veja algo, mas Deus vai protegê-lo o tempo todo. Ou seja, por isso que Deus diz, você vai ver a minha misericórdia. Por quê? Pensem. Deus não tem costas. Deus não tem mãos. Mas a sua misericórdia é revelada. Ele não viu Deus. Ele viu um Deus que se revelou em sua misericórdia. Não é interessante, irmãos? É Deus mostrando a Moisés a misericórdia dele em ação. Deus mostrando a misericórdia dele sem ação. Não é interessante, irmãos? Porque às vezes a gente está procurando tanto espetáculo, estamos tão viciados em sensações espirituais, em temporadas de poder, em inúmeras coisas que venham simplesmente a envolver os nossos sentidos, mas nós não contemplamos as misericórdias de Deus sendo proclamadas. Como se conversão fosse algo insuficiente,
como se a graça demonstrada. Sabe qual é o pior, irmãos? Nós nos ofendemos quando Deus comunica a sua misericórdia a outros. Nós nos ofendemos quando vemos a misericórdia divina em ação. Quando vemos Deus comunicar as suas misericórdias a outros, nós ficamos ofendidos com Deus. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Irou-se com Deus por causa dos ninivitas. Jonas, ele é um dos que reproduz as palavras do texto. Lembra de Jonas 4, verso 2? Eu sei que tu és Deus misericordioso. Eu sei que tu és o Deus compassivo. Eu sei que o Senhor salva. Moisés pediu para ver a Deus, eu quero ver a tua glória. Moisés vê a misericórdia de Deus em ação. Deus falando, se revelando, enquanto o pecador, ele é protegido. Ele não é ofendido. Ele não morre. E assim, irmãos, claro, porque nós estamos vendo algo mais sublime. Porque esse evento nos aponta para Cristo. Vocês lembram de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. Como é a misericórdia em ação quando nós nos deparamos com isso que Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, a presença de Cristo é Deus passando entre os homens. A história de Cristo é Deus passando entre eles. Ele habita entre os homens. E agora nós estamos vendo, ouviram a glória que no Sinai precisou ser velada, agora está sendo manifestada em graça e em verdade. O Verbo se fez carne, tabernaculou, e diz o autor, e vimos a sua glória. Então, ninguém jamais viu a Deus, nem Moisés. Mas em Jesus, Deus se deu a conhecer de forma suficiente, segura e salvadora. Então, conhecer a Cristo, irmãos, é conhecer a Deus. Amar a Cristo é amar a Deus. Ver Cristo é contemplar a glória divina, de modo que ninguém será destruído, mas redimido. É a misericórdia de Deus em ação. Eu quero ver a Deus. Cristo é a misericórdia de Deus em ação. Então, irmãos, caminhando para o final, aqui está o nosso consolo. Deus nunca negou ao seu povo aquilo que era essencial. Ele revelou a sua glória, mas de uma maneira que nós somos capazes de suportar. Por isso que Cristo é tudo aquilo que nós precisamos, irmãos, e necessário para a salvação. E sabe qual é o problema? O nosso problema é que nossa insatisfação, ela não nasce da falta de revelação, mas a falta de rendição. Repito, nossa insatisfação não nasce da falta ou na falta de revelação, mas da falta de rendição. O problema é que nós queremos ver mais
quando Deus nos chama a confiar mais. Nós queremos novas experiências quando Ele nos chama a aprofundar nossa comunhão com Cristo, que é por meio dEle, é através dEle que eu vejo a misericórdia e a ação, que eu, pecador, não sou consumido, porque Ele é agradável ao Senhor, Ele me ama em Cristo. Então, em vez de eu estar querendo ver, Deus está querendo que eu vá a Cristo e veja a misericórdia de Deus em ação. Ah, pastor, mas como? Quando você peca, em Cristo você não é consumido. Quando você é teimoso, em Cristo você não é consumido. Eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. O fato de você estar aqui, você já viu a misericórdia de Deus em ação. O fato de você estar aqui hoje com toda a sua teimosia, vivo, a misericórdia já entrou em ação. Você não foi consumido por causa de Cristo. A rocha na qual nos escondemos. Pastor Kenneth Whisky, o seu câncer destrutivo está bem melhor, graças a Deus. Perguntei ao pastor Paulo, que tem contato com ele no Canadá. E aí, quando o câncer estava dilacerando a vida dele e a alma dele, ele orou e botou sua oração no Facebook. E uma frase me chama a atenção: eu beijo a onda que me lança sobre a rocha. Eu beijo a onda que me lança sobre a rocha. Ele está bem, mas melhor ainda, porque a misericórdia entrou em ação e salvou a alma dele. Então, irmãos, encerro dizendo: Deus já nos deu plena e suficientemente tudo o que é necessário para conhecê-lo e segui-lo em Cristo. Nada nos falta em revelação, graça ou verdade. Deus já me deu tudo aquilo que era necessário em Cristo. E aí sim, por que exigimos mais? Pergunto, finalizando: seria sede por Deus ou resistência em nos rendermos plenamente a Ele? Mais tarde teremos continuidade, mais cenas do próximo capítulo. Então, encerro. A maior revelação você já teve quando a misericórdia entrou em ação e lhe salvou. Amém. Ó Deus bendito, Senhor eterno, tuas palavras nos confrontam e nos consolam, Senhor. E nós nos rendemos em agradecimento pelos teus feitos. Por isso, Senhor, o apóstolo Paulo ousadamente disse que é pela graça. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E por isso, Senhor, obrigado por tamanha revelação. E que os nossos olhos desejem, ó Deus, sejam consumidos por um desejo intenso de ver, não nesta vida do extraordinário, mas na eternidade, a tua face que se contempla em Cristo. Que assim seja, Senhor. E obrigado por tão grande salvação. Sem o Senhor, estaríamos perdidos. Em nome de Cristo. Amém.